E o Senado aprovou o projeto de lei complementar que reduz cerca de 10% dos benefícios fiscais federais de diversos setores. A proposta também aumenta alíquotas relacionadas a bets e fintechs. E agora o texto segue para a sanção presidencial. O projeto se alinha a uma emenda constitucional que fixa o limite de 2% do produto interno bruto para os benefícios tributários federais até 2029. Vamos entender o que ele traz então e relembrar juntos o que a gente tem mostrado para você ao longo aí dos últimos dias? Porque no caso das bets, o texto propõe uma elevação da taxação de 12% para 15%, seria uma elevação de forma gradual até 2028, como você vê na tela, 2025, 12%, 2026, 13%, 2027, 14%, até chegar nos 15%. Metade desses 15% vão para a Seguridade Social e a outra metade vai para ações de saúde. Agora, para as fintechs, pessoal, cresce a contribuição social sobre o lucro líquido para instituições de pagamento e o incremento se dá de forma progressiva, começando em 17,5%, agora até o fim de 2027, e a partir de 2028 vai chegar então a 20%. Você vê aí na tela, inclusive, que o impacto estimado é de 1 bilhão e 600 milhões de reais. O relator também incluiu um trecho em que aumenta a alíquota sobre os juros, sobre capital próprio. A parcela retida na fonte é de 17,5%, a partir já de 2026. E o impacto deve ser, então, de 2 bilhões e meio de reais. Por fim, a proposta aumenta em 10% os percentuais de aferição do lucro presumido para empresas com receitas até 5 milhões de reais. E aí, sobre essas novas medidas e como elas podem impactar na economia, eu converso agora com Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos, que já está aqui do meu lado. Bem-vindo mais uma vez, Salto. Obrigada por conversar com a gente. Uma boa tarde. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Quero muito ouvir a sua percepção diante dessa aprovação. A gente sabia que, de alguma forma, seria necessário conseguir esse valor aí que pode chegar a 22, nesse caso, bilhões. Como é que você avalia esse cenário, ainda mais para conseguir fechar os cálculos do orçamento do ano que vem? Olha, são medidas importantes, sem dúvida. O governo está tendo sucesso em aprovar isso às vésperas da votação do próprio orçamento, e é fundamental que se avance nessa direção, porque o orçamento ele nasceu no final de agosto, Muriel, bastante inflado em termos de receitas e receitas incertas, né? Então, por exemplo, nós aqui na Warren nós estimamos um déficit para o ano que vem de mais de 90 bilhões de reais. E claramente não seria possível fechar a conta, cumprir a meta fiscal, que é um superávit de 34,3 bilhões no ano que vem, sem medidas adicionais. O problema é que, com todo esse esforço para aprovar a tributação das bets, das fintechs, o aumento do JCP, tudo isso ainda assim não será suficiente, porque nós estimamos um buraco de uns 50 bilhões, mais de 50 bilhões de reais no ano que vem. Esse projeto, a nosso ver, ele rende uns 10 bilhões de reais para a União, porque tem também a parte que vai para estados e municípios, de modo que ainda o governo vai precisar fazer mais coisas. Ou, ao longo do ano que vem, usar do contingenciamento, né, que é o corte de despesas discricionárias. Só que as despesas discricionárias caminham para um nível muito baixo. E essas despesas, elas contêm justamente gastos com o funcionamento da máquina que são inescapáveis, né? Senão você acaba paralisando determinadas políticas públicas. Salto, e é muito curioso porque a gente sabe que o governo está prevendo e está na expectativa de conseguir alcançar um superávit no ano que vem. Queria entender como é que estão esses cálculos que vocês estão fazendo aí na Warren para conseguir chegar nesse cenário. Você acabou de falar para a gente que primeiro que assim, o cálculo nesse momento é de 22 bilhões para conseguir atingir, mas ainda assim o cálculo de vocês não bate bem com 22 bilhões, né? 22 bilhões e 45 bilhões, 22,45 bilhões nesse caso. Seria um pouquinho menor. Então, a gente está diante de um cenário que vai ser necessário fazer mais esforço. Como é que fica, inclusive, a votação do orçamento, que deve acontecer até amanhã? A gente está de olho nessa expectativa, se realmente for acontecer, enfim. Mas, ainda assim, vai faltar bastante coisa. A conta precisa entender que uma parte dessa conta que o governo fala de 22,5 bilhões de reais,
ela é uma conta bruta. Sim. Ela não desconta aquilo que vai para estados e municípios. Por exemplo, o imposto de renda ele é partilhado, né? Agora, o nosso número comparável a esse, bruto, né, sem descontar as transferências, é de 13 a 14 bilhões. Quando você tira as transferências, ele cai para 10. Então, é bem menor que o do governo. Claro que é uma estimativa, né? É um valor bem-vindo. Também no mérito, eu entendo que o projeto está correto. São correções de benefícios tributários, como se pode encarar, por exemplo, o JCP, também a tributação das bets, que até foi, de certo modo, amena, né? Com uma escadinha ao longo dos anos. E é positivo nesse aspecto, mas não é suficiente. Porque no ano que vem, Muriel, a meta fiscal, receita menos despesa, sem considerar o pagamento de juros da dívida, é um superávit de 34,3 bilhões. O limite inferior da meta, como na meta de inflação, que tem a banda superior e a inferior, no caso da meta fiscal, a banda é zero. Então, o governo poderia entregar um resultado zero, né? Caso o TCU assim entenda possível, né? Que eu acho que é o que vai acontecer. Além disso, ele pode descontar, para fins de verificação da meta, quase 58 bilhões de reais de precatórios. Agora, mesmo com tudo isso, Muriel, nós entendemos que ainda faltariam 50 bilhões, 50 a 51 bilhões de reais. Uma parte disso dá para você contingenciar? Dá, uns 16, 17. Então ainda faltariam 35 bilhões. Esse projeto aprovado das BETs, das fintechs, do JCP e do corte de benefícios tributários, ele ajuda com 10, né? Então já reduz um pouco esse fardo do governo para o ano que vem. Mas ainda a mocinha no final do filme não está garantida, não está garantido que ela vai ser salva. Pois é, exatamente. Até porque a gente sabe que ano que vem é um ano eleitoral, vai ser muito difícil cortar gastos em ano eleitoral, e aí vai ter aquele esforço por parte da Fazenda em tentar arrecadar. E tem esse ponto também importante que a gente talvez nem tenha Haddad na Fazenda ano que vem, talvez a partir de fevereiro ele deve sair já para cuidar da campanha do presidente Lula, para além, enfim, de ser candidato ou não. Tem mais esse ponto também, esse componente político que também pode complicar essa vida. Tem aí uns 20 bilhões, talvez, faltando aí nesse cálculo para conseguir o objetivo divulgado pelo governo. Num cenário otimista, digamos, partindo dos nossos números aqui na Warren, faltariam 25 bilhões, já considerando esses 10 aí aprovados ontem, né? Lembrando que tem toda uma expectativa que vai precisar se confirmar da materialização, da operacionalização desse projeto, uma vez transformado em lei, convertido em lei, promulgado, e aí o governo vai buscar outras coisas, receita de petróleo, outros mecanismos aí que ele possa encontrar para apagar o incêndio do ano que vem. A respeito do que você coloca da substituição do ministro Fernando Haddad, eu entendo que o melhor caminho é manter o secretário executivo, que é o Dario Durigan, né? Que é um excelente quadro e já está com o ministro Fernando Haddad há um bom tempo. Então, o melhor do ponto de vista da economia, da continuidade das medidas, da agenda do ministro Haddad, é manter o seu secretário executivo. Agora, falta combinar com os russos, né? Falta combinar com os russos, sem dúvida. Outro ponto que eu queria entender também, Salto, para a gente continuar repercutindo especificamente agora essa aprovação, que agora já avançou totalmente no Congresso e vai para a sanção do presidente, é com relação a BETs. Faz sentido na sua avaliação que as BETs têm uma carga tributária efetiva menor do que, por exemplo, o JCP? Não, não faz. As bets deviam ter uma carga tributária muito mais alta do que todo mundo. Porque, em economês, a gente diz que esse tipo de atividade das bets, que é o jogo, e o jogo produz vício ou estimula o vício, e, portanto, produz custos para a saúde, externalidades negativas. Então, o imposto recomenda-se que seja muito alto, que seja um imposto realmente alto, como acontece com cigarro, com bebidas alcoólicas, né? Que também tem externalidades negativas. É claro que já se tentou, por meio da medida provisória 1303, algo mais ousado, mas aí o governo errou, porque enfiou um monte de temas naquela medida e aí prevaleceram os lobbies contrários
a cada um dos componentes da medida provisória. Então, agora veio por meio desse outro projeto, conseguiu um meio do caminho, mas ainda é pouco. As bets deveriam ser muito mais tributadas do que isso. Muito bem, Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos. Sempre muito bom te ouvir. Obrigada, viu, mais uma vez pela conversa. Uma boa tarde. Eu que agradeço, Muriel. Boa tarde a você também. Obrigada.